Boa tarde a todos. Muito honrado aqui de estar com todos vocês assistindo uma tarde de terça-feira. Tivemos, infelizmente, um problema técnico com o Dr. Mário Eduardo Pulga, do CRMV São Paulo. Vamos tentar retornar com a finalização dele aí após o intervalo, ok? Bom, a gente está aqui, então, dando abertura oficial ao evento. Vou falar um pouquinho da história da empresa da Inovet, alguns conceitos bastante técnicos correlacionados a essa história, né? Meu nome é Ronald Glansman, sou cofundador da empresa e a Inovet hoje tem 13 anos de existência, 11 anos que ela começou a lançar o seu primeiro produto, há 11 anos atrás, e 13 anos de fundação. Não poderia deixar de agradecer, esse evento está sendo viabilizado graças a um grande apoio na divulgação, essa união que foi falada por todos anteriormente aí, todos os conselhos regionais do Brasil nos apoiaram, Anclivepas, todas as Anclivepas regionais estiveram conosco, foi algo realmente incrível, me surpreendeu, fico muito lisonjeado, emocionado pela confiança, né, nessa trajetória nossa de 23 anos no mercado, onde a gente teve grandes adesões. Tivemos aí também sociedades, né, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, de Minas e do Tocantins, entre várias associações vinculadas à FEVERESP, né, são 11 associações e todas estiveram aí aliadas a nós. Agradecer aos distribuidores, agradecer aos laboratórios, análises clínicas, os quais, é importante que vocês saibam, organizaram um exame perfil Masterminds Inovet, onde em qualquer região do Brasil vocês vão poder acessar esses exames clínicos com um preço diferenciado, uma promoção para vocês aí poderem fazer a solicitação, algo também bastante incrível. Então, fico muito agradecido às revistas, aos congressos, aos cursos de pós-graduação, como Qualitas, e também ao pessoal lá de Portugal, né, que nos apoiou. Esse evento também está sendo transmitido em Portugal, em conjunto com o pessoal lá de Montenegro, do Congresso de Montenegro, do Hospital de Montenegro e do Congresso de Montenegro. Também a Aprovet, a Bravas, Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária e Colégio Brasileiro de Nefrologia, além da BHV que falou anteriormente. Então, são muitos agradecimentos. Eu procurei aqui fazer um resumão, esse slide, o grande, mostra aí a força dessa divulgação que nós obtivemos. Eu costumo dizer essa frase, é uma frase que um amigo meu, veterinário do Rio de Janeiro, oftalmologista, chamado Jorge Pereira, me disse num jantar uma vez: o melhor da medicina está por vir. Isso é algo que eu acredito bastante. Cada vez que a gente conhece mais, estuda mais o que está chegando por aí, a gente observa que o melhor está por vir. E esse evento é um evento que provoca a mente de vocês no raciocínio clínico para esse melhor que está por vir aí no futuro. A minha cabeça começou a mexer bastante depois que eu esgotei todos os cursos da veterinária e fui fazer um curso de pós-graduação na área humana. Fiz esse curso de nutracêutica clínica, uma pós-graduação, e lá conheci algumas professoras incríveis, voltadas à área humana. E eu ia até lá e raciocinava para trazer aquilo para a área veterinária. Algo que eu descobri incrível, bem incrível, é que, assim, diferente da lógica de um medicamento, então, um medicamento, quando você lança, humano, você testa lá no roedor, depois não roedor, depois que vai para macaco, depois humano, né? Essa é uma sequência de testes. Na área de nutrição clínica, é totalmente o inverso. Você pega, por exemplo, estudos sobre probiótico para humanos, você acha mais de 90 mil estudos de probióticos para humanos, mostrando que eles são favoráveis. E para PET, por exemplo, você vai buscar estudos de uso de vantajoso do probiótico para PET, você tem apenas 300. Então, é o inverso. Eu costumo dizer que a gente testa em humano, tem certeza que dá tudo certo no humano, o humano é nosso cobaia, aí para a gente testar e vir trazer para os PETs. Então, todo esse conhecimento, ele vem forte da área humana, com vários estudos, muito mais estudos do que na área veterinária. E o que a gente tem aí para provocar vocês na sequência de palestras sobre coisas já práticas correlacionadas a esses pensamentos. Uma das coisas que me mexeu muito com a cabeça minha nessa primeira pós-graduação foi uma tríade, que é esse triângulozinho que eu desenhei na época aqui, que está aqui ao lado, ó, que toda doença, você precisa fazer um raciocínio clínico pensando controlar estresse oxidativo, controlar a inflamação e controlar a microbiota. Então, esse raciocínio serve para qualquer doença, desde uma artrite até do processo inflamatório. Bom, vamos para o próximo.
O Masterminds Inovet surgiu da ideia, inicialmente, da gente convidar a professora Ruth, que foi uma professora minha dessa pós que eu mostrei, com outras profissionais de renome na área veterinária, em várias especialidades, como o Andrigo em oncologia, a Karine em nefro, pessoas referência, né? A Flávia Tavares em endócrino, e mais recentemente o Luiz Fernando Moraes, que é um homem forte da nutrição na área veterinária, e juntar para discutir ideias, né, com a área humana e a área veterinária, né? Eu acho que isso foi o grande ponto incrível aí dessa união, que foi se desenvolvendo através, primeiro, de encontros não com cursos, e a partir do quinto encontro a gente transformou em cursos, né? E fizemos 6 online, e esse aqui é o 7º, que é a primeira versão web. O último, o sexto foi físico, aliás. O sexto evento, tivemos 300 veterinários de Americana, dia 3 de março, um pouco antes da pandemia, né? Aqui eu não poderia deixar de fazer homenagem para alguns colegas, e alguns estão com certeza assistindo essa apresentação, e graças a eles a gente obteve o conhecimento do que existe de mais suprassumo na área veterinária. Geraldo Conago, que hoje é aposentado, mora nos Estados Unidos, é um consultor da Inovet hoje. O Regis Cristiano Ribeiro foi um dos primeiros professores da Unip, também que focava a nutrição de pet, né? A professora Flávia Saad, de Lavras, o professor Aulos, de Jaboticabal, e não podia deixar de falar do Luiz Fernando Moraes, que é um dos masterminds. Então, a gente procurou sempre estar próximo de cada um deles, aprender com eles e depois ir buscar os ensinamentos na área humana. Mais recentemente, a gente está linkado a esse cara aqui, que é o Lair Ribeiro. Eu fiz um curso ano passado com ele, esse ano comecei a pós-graduação, estamos no 6º módulo de 18 meses, né? E mesmo na pandemia a gente está fazendo online. Então, é um grande aprendizado de muita coisa interessante, recomendo para quem puder aprender um pouco com esse cara. Aqui, gente, entrando um pouco na história da Inovet, então. A gente vai passar alguns slides aqui falando da Inovet. A Inovet foi fundada pela minha pessoa e pelo Alexandre, que é meu sócio. Um dia, muitos de vocês conhecem, e um dia ele também deve mandar um vídeo. Ele não quis mandar um vídeo para poder dar velocidade aí tinha muita gente para falar. O Alexandre e eu formamos a sociedade em 2007. O Alexandre, ele vem da família do senhor Franz Bragar, que é o fundador do laboratório do PRA, que muitos de vocês conhecem, e a minha história anterior foi da Vetinil. Trabalhei 10 anos na Vetinil, fui o pioneiro, desenvolvi os primeiros suplementos para pequenos animais lá em 98, e depois trabalhamos 10 anos lá, saí de lá e viemos para a Inovet continuar nossa trajetória de inovação, né? Então, essa é a nossa história aí de DNA da empresa. Aqui, vou passar muito rapidamente, mas para vocês entenderem a linha do tempo, né? Então, nós começamos aqui em 1992 com a Dupra, sendo o laboratório pioneiro para lançar produtos para pet, antibiótico, essas coisas que não existiam, anti-inflamatórios. Em 98, eu sendo pioneiro com suplementos, primeiros para pet, fui chamado de louco na época. Depois, em 2007, fundamos a Inovet. Em 2009, lançamos os primeiros produtos. Em 2011, adquirimos o Microlac e somos uma das 4 empresas que fabrica probiótico no Brasil. O nosso probiótico não é suplemento, ele é um probiótico. Em 2013, fizemos uma aliança com a Dupont, onde assumimos a distribuição do Virkon S, que hoje, no tempo da pandemia, é um produto incrível, né? Porque ele atua em todos os vírus, né? Um desinfetante a padrão ouro. Em 2016, participamos dos Jogos Olímpicos no consórcio da farmácia veterinária dos Jogos. Lá o Virkon foi um produto-chave, né, para a biossegurança. Em 2017, a gente atingiu 30 regiões do Brasil com venda direta. Começamos 100 distribuidores. Em 2018, criamos o grupo Masterminds, realizamos o primeiro encontro em Vitória no final de 2018. Em 2019, atingimos 23 famílias de produto com 59 itens. Passamos a fabricar alimentos perante o mapa e realizamos o 2º ao 5º Masterminds Inovet. Fizemos também aliança com a profissional Manu Carsten, a veterinária que tem um programa na Rádio Band News, muito aliada nossa. E em 2019 ainda abrimos uma nova empresa do grupo, que breve vocês vão conhecer, que é o Minilab, que pretende, além de entrar na área veterinária, atuar também no segmento humano. Em 2020, nós realizamos o 6º encontro em Americana, estamos realizando agora o 7º, completamos o resto da capilaridade em todo o Brasil com as 22 distribuidoras da nossa rede. Então, hoje nós temos 22 distribuidoras e estamos aí em franca expansão para exportação. A primeira exportação para o Catar já saiu
Em Portugal, nós vamos lançar em novembro. Era para ter feito o lançamento um pouco antes da Páscoa, mas devido aos problemas aí da pandemia, nós tivemos que adiar. Provete esse slide. Todo mundo está indo para um lado, nós vamos para o outro. É o que o professor, o Eduardo Pulga, que é o presidente do CRMV São Paulo, estava falando, né? O Mário Eduardo Pulga. Nós vamos ao contrário. E quando vai ao contrário, é um mar bonito, não tem sangue, mas dá trabalho para inovar. Então, a gente tem que estudar demais. Eu pessoalmente me dedico ao redor de 6 horas por dia para estudar. Todos os masterminds aí que nos retaguardam também estudam demais, né? Então, é muito aprendizado para a gente poder tentar se posicionar com diferença. Aqui também a Dupont injetou muita inovação no nosso DNA, porque a aliança com eles nos trouxe muitas ideias, né? Eu tenho falado essa frase: a medicina complementar será a medicina principal, porque eu vejo um equilíbrio da alopatia ortodoxa com a medicina complementar, onde um dos pilares é a medicina nutricional, que é essa que a gente atua. Tem outros pilares, né? Desde a ozonioterapia, fisioterapia, homeopatia, fitoterapia. O nosso pilar é o nutricional. E isso está cada vez mais entrando como principal, porque a gente descobre que o corpo do animal e nosso não é formado por drogas, ele é formado bioquimicamente só por nutrientes. Então, quando você utiliza nutrientes, você tem o melhor resultado possível na resposta terapêutica. Falando um pouco de diferenciais de produtos da Inovet. Biodisponibilidade. Esse slide é bem interessante, é incrível, porque ele mostra isso em humanos, mas que a gente vai fazer uma analogia com animais. Por exemplo, o amendoim, sem mastigar, com 2 mastigadas, 5 mastigadas, 10 mastigadas, 20 e 30. Qual dessas opções aqui biodisponibiliza melhor os nutrientes do amendoim? Obviamente que 30. Então, por isso, existem vários estudos que comprovam que líquidos têm muito mais biodisponibilidade do que comprimido, do que croquete, do que qualquer croquete, não, é extrusado, né? Então, o líquido, ele já desde que entra em contato com a mucosa oral, com a veia sublingual, ele chega a absorver um produto líquido até 20% por via bucal. E depois no trato ele não tem nada a digerir, ele já passa e vai para a absorção. Então, a potência de absorção é muito maior. Então, por isso, todos os produtos da Inovet são líquidos ou para diluir ou são em cápsulas líquidas, né? Então, esse é e sempre concentrados para você não ter que dar uma dose alta para o animal. Esse é um ponto importante também das embalagens da Inovet. Todos os potes da Inovet, como esses aqui, ó, eles são potes, se você corta ao meio, eles são potes fundo falso. É um pote dentro do outro. Você tem uma camada externa, o ar entre ela e a camada interna. Se bate o calor, a primeira camada protege, depois tem a segunda camada, que é o ar, depois a terceira camada, que é a barreira, e a quarta, que é a cápsula. Então, para um produto ser afetado pelo calor, comparado a qualquer outro, que é só frasco e cápsula, frasco e comprimido, é muito menor o risco, ainda mais no Brasil, que é extremamente quente. Aqui a gente fez um teste termográfico, você vê que ficou 40 minutos com secador de cabelo no ar mais quente possível aqui na embalagem. Você abre a embalagem, termograficamente ele está vermelho do lado externo, do lado interno a embalagem interna está verde e a cápsula está azul, e termografia ela está protegida. Então, todo esse cuidado, além de colocar 2 sílicas, são vários detalhes, embalagens que a gente cuida muito para que o produto chegue na maestria de funcionalidade a hora que você vai utilizar. Esses detalhezinhos que eu passei, eles se remetem à clínica. Eu costumo dizer também essa frase: sucesso e desastre é separado por uma linha tênue, onde a quantidade de itens do seu checklist pode fazer a diferença a favor do sucesso. Como esse evento hoje, vocês não imaginam o trabalho que deu. Parabenizo a toda a equipe de retaguarda do nosso marketing, da empresa. Não vou citar nomes, porque é muita gente envolvida, mas o checklist fez a diferença. Então, na clínica, isso. Cada detalhezinho, se o produto é líquido, se a embalagem está protegida, se tem a sílica na quantidade certa, você vai aumentando a chance de ter resposta. Agora, falando um pouco de conceitos que serão abordados pelos palestrantes durante o dia de hoje. Algumas novas terminologias. Terreno biológico. Terreno biológico é muito falado hoje, né? Lembrando aí aquela frase famosa do Hipócrates, né? Que é chamado o pai da medicina: se o remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio, né? Então, é como uma árvore, ela está no terreno, né? Esse terreno que vai trazer os nutrientes para ela ficar bonita e dar frutos. Se o terreno biológico do animal é ruim, né? Da onde que se absorve as coisas no animal ou na gente? No intestino, pessoal.
Se o intestino está ruim, o que vai acontecer? Vai dar fruto? Não. Então, o problema, vocês vão ouvir muito hoje do protocolo 4R, eu queria que vocês guardassem uma metáfora. O protocolo 4R é como aquela operação lata velha do Luciano Huck. Né? Você vai pegar aquele carro destruído, você tem que limpar esse carro, tirar tudo que não presta mais, jogar fora, e começar a pôr de volta aquilo que é bom. É mais ou menos isso para você recuperar o terreno biológico do animal. Tudo começa no intestino. Na minha opinião, é o órgão da década. Já está se mostrando aqui, nesse momento, que quem tem intestino estragado está com a Covid mais afetado. Tem vários estudos, a Ruth deve citar isso ao longo da fala dela hoje. Tá? Então, terreno biológico é tudo. Saber o que você vai botar para dentro, né? Porque depois, para tirar, é complicado. Por exemplo, né? Vou fazer hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, alumínio é metal pesado. Vai para dentro. Uma parte vai ficar residual, né? E aquilo ali, ao longo do tempo, se acumula, gera problemas, né? Então, tudo que põe para dentro é um problema. Então, aqui, aí, falando sobre xenobióticos, como eu falei do metal pesado, né? Então, medicamentos, às vezes o segredo num 4R é parar tudo, já deu tudo, passou por 1000 veterinários, por 1000 produtos, para tudo. Tira medicamento, cuidado com agrotóxicos, parabeno, bisfenol, que às vezes está na vasilha do animal tomando sol ali, saindo bisfenol no plástico, na água que ele toma, no alimento, poluentes ambientais, metais tóxicos, eu dei um exemplo aí simples do hidróxido de alumínio, drogas, produtos químicos, aditivos alimentares, tudo tem que estar ligado. Até um protetor solar que você acha que vai ajudar é xenobiótico, né? Então tem que tomar muito cuidado na base do que você está jogando para dentro do corpo do animal. Então aí que entra, ao invés do antibiótico, né? O nome cresceu muito, foi o probiótico, que é a favor da vida. Probióticos são bactérias que fazem parte da microbiota. Mas é importante lembrar que os cães, gatos, o que faz diferença para o intestino deles é bactéria. A parte de levedura é pouco significativa, praticamente figurativo. Às vezes se usa muito levedura como probiótico e isso leva a um problema fúngico intestinal, né? Você aumenta o ambiente para fungo. Então tem que saber fazer cargas de bactérias, 30 dias, no mínimo, 20 a 30 dias. Pelos estudos que eu fiz na pós até hoje, todos os estudos da área humana apontam quando você usa probiótico mais pré-biótico junto, dá desconforto de gases. Então, você fazer separado as fases, né? Probiótico separado de pré-biótico, fundamental, tá? Microbioma, né? Importante para falar para vocês, microbioma é todas as bactérias, o microbioma intestinal são todas as bactérias que compõem o intestino. Hoje, segundo o Laí Ribeiro, a Organização Mundial da Saúde aponta microbioma como um órgão. Hoje, pela Organização Mundial da Saúde, microbioma é mais um órgão do corpo humano, né? E no caso do animal, a gente vai levando isso para ele também. Aqui para falar um pouquinho da terminologia que a gente fala em funcional integrativa, né? A medicina convencional, principalmente a alopática, a ortodoxa, ela trata o sintoma. A medicina funcional integrativa, ela trata a célula. É a diferença. A gente vai tratar mitocôndria, organelas, ribossomos, vamos tratar o núcleo, vamos tratar o citoplasma, a membrana celular. Então, a gente trata a célula. Então, tem vários dados sobre células, mas sempre tem mais micro-organismo no corpo do que célula. Então, também, além da célula, você pensar em repor bactérias. Sempre importante. Aqui um ponto importante, inflamação é um dos pontos daquela tríade, vários palestrantes vão falar, eu vou focar alguns pontinhos aqui disso. Inflamação, a gente sempre lembra desse slide na aula de bioquímica, calor, rubor, inchaço, dor, perda de função, né? É tradicional esse slide. Perda de função é quando já dançou, igual um rim, né? Perdeu a função renal, né? Insuficiência renal crônica. Então, tudo isso sempre começa com acidez, né? Então, lembrando, acidez no sangue é prejudicial. Então, o sangue deve ser alcalino. O intestino é o contrário. O intestino deve ser ácido e o sangue alcalino, tá? Isso é o benéfico para o intestino e o benéfico para o sangue. Então, acidez sanguínea, circulatória, glicação, que eu vou explicar o que é adiante, e a inflamação conjugada leva a uma cascata terrível em todas essas doenças, principalmente nas degenerativas crônicas. Um ponto importante que eu quero lembrar a vocês é que, assim, no humano, a gente pensa só no intestino. No cão, algo que provoca inflamação absurdamente é a parte da mucosa
oral com o tártaro, principalmente esse tártaro subgengival. O veterinário, quando consegue fazer a limpeza, ele faz uma limpeza da área aparente, mas aquele lá para cima da raiz não se consegue. Para vocês terem uma ideia, um molar humano, né, a gente vai fazer uma analogia aí, um molar humano tem 5 quilômetros de canalículos alimentados por circulação. Então, você imagina o que um tártaro subgengival ele provoca em termos inflamatórios do animal, agravando a doença. Então, eu diria para vocês, qualquer doença, limpa o intestino e limpa a boca. Aquilo que é visível e aquilo que não é. Tá? E aí tem esse produto Plaqueoff, que tem aqui o flucoidan, que é aquela alga, esse componente que tem na alga Ascophyllum nodoso, que promove como se fosse um thinner na tinta. Ele vai desfazendo o tártaro em 30, 60, 90 dias, boa parte desaparece. Aqui falando do açúcar. O açúcar é um grande inimigo. Isso já revistas antigas falavam, acharam o culpado, novas razões para ter medo dele, diabetes, ela vai pegar você, o perigo doce. Né? A Organização Mundial da Saúde, em 2015, fez algo inédito na história da organização. Eles reduziram pela metade a recomendação de açúcar, derivado dos problemas endocrinológicos derivados do açúcar. O que acontece com o açúcar? Você imagina o corpo é quente, né? Ingere açúcar, pico glicêmico, então açúcar, mais o calor do corpo, mais as proteínas que estão onde? Nos receptores celulares, são proteicos, forma-se o quê? É como se você colocasse uma panela, leite, açúcar e o calor. Você começa a misturar, o que vai acontecer? Carameliza. A caramelização do receptor celular é o que acontece no sangue. E quando você começa picos contínuos aí de açúcar ao longo da vida do animal, isso leva à glicação. O nome técnico dessa caramelização de receptores é glicação. E para você reverter isso, não havia saída. Para mais recentemente, surgiu aí os estudos com a carnosina. A carnosina é um deglicante, ela consegue recuperar um receptor celular glicado. Então, por exemplo, um animal com insuficiência renal crônica, que está com 10% de função renal, por exemplo, um gato, você consegue voltar a 40% de função renal com carnosina, com estudos que comprovam isso, vocês podem depois solicitar para nós aí, para a nossa equipe. Então, o grande problema da glicação é que ela avança essas doenças degenerativas crônicas, ela agrava, inclusive câncer, né? A carnosina é um dipeptídeo formado por alanina e histidina. Ela está presente nesse produto, Renavast. É uma patente feita chamada avastamina, onde o principal componente é a carnosina e aminoácidos equimolares, de forma a recuperar, desglicar o receptor e depois inserir ali aminoácidos equimolares para alimentar essas células. Aqui falando ainda, vou mostrar 3 vídeos, são bastante didáticos, mostrando inflamação na parte de ômegas. Então, vou passar rapidamente o vídeo aqui. Vocês vão observar a membrana celular, aí a bicamada lipídica, aqui, ó, cinza e cinza, e dentro, em azul e vermelho, estão os ácidos graxos de membrana. Vermelhinha, aqui está representado o ômega 6, azul, ômega 3. Essa é uma membrana firme, bonita, estável. Você pode observar essa membrana, que ela tem um bom equilíbrio de ômega 3 e 6. O 3 é o azul, o 6 o vermelho. Diferente desse outro caso, eu acho que repeti o mesmo slide aqui, espera um pouquinho. Diferente desse outro caso, você pode observar que essa membrana está muito mais vermelha. Ela já está trêmula, é como uma turbulência na membrana. Isso é inflamação. O que está faltando aí, pessoal? Está faltando ômega 3. Tem excesso, ômega 6. Então, o excesso de ômega 6 é pró-inflamatório. A falta de ômega 3 vai gerar inflamação. Então, num caso como esse, se você der ômega 3 e 6 conjuntamente, nunca fecha a conta. Você tem que tratar isso mudando, promovendo modulação da membrana celular. Tá? E como você modula a membrana celular? Administrando o que está faltando aí? Ômega 3. Então, você administrando ômega 3, observa, você faz uma dose de carga, o ômega 3 vai voltando para a membrana e ao longo dos dias ele vai estabilizar a membrana celular de todas as células. Essas membranas elas saem do perfil inflamatório. Então, isso é algo extremamente interessante aí no caso de ômega 3. Então, a gente tem aqui, só para passar doses disso para vocês, a gente tem ômega 30, 60 e 90%. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês são as doses de ataque. Então, ó, por exemplo, uma modulação de inflamação inicial. Você vai usar 30 a 45 dias, de 37,5 a 50 miligramas por quilo de peso do animal, de ômega.
Depois que fez essa carga, se é um animal crônico, você baixa para manutenção de 25 a 37,5, média de 30. Senão, você faz de 12,5 a 25. Daí é média aí de 15, 20, mais ou menos, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui o que é o 30. Significa que do total da cápsula, por exemplo, se essa cápsula tem 500 miligramas, 30% é ômega 3, tá? Então, 150 miligramas. O que é o resto? São triglicerídeos do peixe. 60%. 60% é ômega 3. Então, se é uma cápsula de 500, são 300 miligramas de ômega 3. O que é o resto? Triglicérides do peixe. E a 90? A 90 é praticamente um ômega puro, que garante no mínimo 90, os laudos que nós recebemos de 98. É um processamento que ocorre exclusivamente na Alemanha, tanto que só a Inovet tem esse produto. O que significa que se você precisa dar uma dose alta, você não precisa exceder o triglicéride, você dá só essa cápsula. Basicamente, ela é 1 para 10 quilos, tá? Mais ou menos na dose de carga. Bom, depois de tudo isso, vocês podem receber. Aqui, rapidamente, também mostrando essa questão de variação de alcalinidade e acidez. Então, uma água ácida vai levar um sangue ácido, uma água alcalina leva um sangue alcalino. Então, a gente tem um produto Eletroreid, que é um alcalinizante. Você é efervescente, é um tablete efervescente, que tem bicarbonato, também tem potássio na forma de citrato, tá? Tem sódio na forma de citrato, complexo B estimulante das mitocôndrias, e ele é efervescente, o animal, você pode diluir um tablete em 250 ml de água, ou um tablete em 500 ml para prevenção. É um produto interessante para alcalinizar a parte circulatória do animal. E, para finalizar, o Hemocare Green, o meu tempo até já está esgotado, o Hemocare Green, que é um produto que eu queria deixar claro para vocês, ele é da linha Hemocare, que tem vários hemos aí no mercado, né, com moduladores minerais, quelatados, que não tem risco de excesso, por exemplo, ferro, aminoácido quelato da Albion, não tem risco de excesso, não tem risco de interagir com antibióticos. Ele tem aquele padrão dos produtos hemo, mas ele tem 4 componentes a mais que levou a gente patentear essa fórmula. Então, ele tem, para a parte da anemia, esse produto tem clorofila e vitamina D. Vitamina D na forma nano, o que uma potência 10 vezes maior do que uma vitamina D normal. Então, ele é 40 UI por cápsula, que corresponde a 400 UI por cápsula, por ser nano. Tá? E ele tem a clorofila, que é um precursor da hemoglobina, quando junta com o ferro, forma a hemoglobina mais rápido. E, além disso, é um produtaço incrível, deve ter muita gente que já usa aí para imunidade. Esses dias mesmo, eu estou com um caso aqui em Campinas, o animal estava com 800 linfócitos, foi para 3.600 em 3 dias. Então, quer dizer, é um produto incrível para estimular a imunidade, porque ele tem os beta-glucanos, um 3, um 6, e ele tem nucleotídeos, além de toda a formulação que também estimula a parte imunitária. Bom, enfim, agradecendo mais uma vez a todos que apoiaram a divulgação do nosso evento, eu encerro aqui e vou chamar a Ruth Mercúrio para a sua grande introdução, aí mostrando para vocês o que está acontecendo na área humana. Um abraço a todos, segue meus contatos. Até logo.